Utilizando de alta tecnologia, entregamos sua ferragem em vigas e pilares cortados e dobrados sob medida. Economize tempo, material e dinheiro. Rei do Ferro, garantindo a satisfação de seus clientes. Em Unai, Avenida Governador Valadares, 1717. Telefone 3676-5258. Rádio Comunitária Unai 104,9 FM. É uma rádio que todo mundo ouve. Uma rádio com profissionais capacitados para melhor lhe atender. Esta é uma rádio que foi feita para você. Seus programas variados com locutores competentes apresentam uma programação variada que caiu no gosto da população. 104,9. A rádio que todo mundo ouve. Segundo vestibular Facto 2006, venha para a maior faculdade do Noroeste Mineiro. Melhor biblioteca, laboratórios, fazenda experimental, centro de esporte, lazer e cultura. Inscrições até 14 de junho. Provas dia 17. Informações pelo telefone 3676-6222 ou pelo site www.facto.br. Faça já sua inscrição. Facto, qualidade e compromisso com a educação superior. Boa noite, estamos no ar, ao vivo, com mais uma edição do Câmara Aberta, direto dos estúdios da TV Rio Preto para milhares de lares em toda a Unai. Nós trabalhamos com o apoio cultural de Casa Bela, a sua casa cada vez mais bela, Everest Confecções e Maísa Móveis. Vamos fazer juntos o Câmara Aberta desta quinta-feira. Você participa pelo 3676-2599 e deixa a sua pergunta para o nosso entrevistado. O Câmara Aberta de hoje já começou. O entrevistado de hoje do programa Câmara Aberta chegou aqui na cidade aos 29 anos de idade, isso no ano de 1964. Inicialmente, ele trabalhou no ramo de compra e venda de cereais. Mais tarde, ele tornou-se produtor rural na fazenda Capão do Arroz. Aqui na cidade de Unai, ele montou a primeira panificadora com forno a vapor, a panificadora Caçula. Ele também foi um dos fundadores do Rotary Club e, em 1973, assumiu pela primeira vez a presidência da Cooperativa Agropecuária Industrial de Unai, a Capul. No ano de 1996, foi eleito prefeito de Unai. No ano 2000, entra para a história como o primeiro prefeito a ser reeleito, a ter 2 mandatos consecutivos na história da nossa cidade. Para alguns, o seu mandato dividiu a história de Unai, antes e depois de José Braz. Câmara Aberta recebe hoje o ex-prefeito José Braz. Ex-prefeito, boa noite. Boa noite, Junei. E eu quero, se me permite, aproveitar a oportunidade para cumprimentar os telespectadores da TV Rio Preto, levando o meu abraço às mães, às donas de casa, à juventude, às crianças, aos trabalhadores, aos empresários, a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Quero levar o meu grande abraço. O senhor reside nessa cidade já há tanto tempo, ajudou a fundar o Rotary, presidiu a Capul, administrou a cidade por 2 mandatos. O que é que o Unai representa para o senhor? O Unai representa para mim, como para muitos que escolheram o Unai para ser a sua terra. Sim. Neste ano de 1964, quando você comentou aí, eu vim para cá com o objetivo de caçar um lugar para a minha sobrevivência. Fui acolhido por essa gente hospitaleira, essa gente que eu chamo de urucuiana, e, consequentemente, na época já existia e continua existindo tanta gente como eu, que migraram de sua terra natal para aqui, e eu finquei o meu barraco aqui desde 64. Essa cidade representa para mim tudo. E a demonstração é essa, que tem 40 e tantos anos que eu aqui estou. Já era possível naquela época imaginar que o Unai seria hoje, em 2006, o que ela é? Era sim, Judei.
pela fertilidade de suas terras, as suas condições topográficas e geográfica por estarmos tão próximos da capital federal. Era de se esperar que o Unaí ia crescer como cresceu. Para mim, e acredito que para muitos, não foi novidade. Hoje nós o recebemos, o Câmara Aberta o recebe na condição de ex-prefeito. O senhor já está como ex-prefeito há aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio. O que é ser ex-prefeito de Unaí? Como tem sido a vida de ex-prefeito? Eu acho, Jonei, que apesar do sofrimento e se me permite os telespectadores, Sim. das pisaduras que ainda não sarou, né? Mas eu acho que muita gente da sociedade unaiense gostaria de estar no meu lugar, ter passado por ali 8 anos, com muita dificuldade, com muita luta, mas ter ajudado a construir a história dessa cidade. O que o senhor lembra com orgulho desses 2 mandatos do senhor? Eu lembro o apoio da população, apesar do sofrimento, que também é gratificante, mas o carinho das pessoas, o respeito das pessoas para com a gente naquela luta, e a minha reeleição, sem dúvida, é uma das coisas, ou talvez a coisa mais gratificante, porque eu passei toda a minha vida. A reeleição demonstra a confiança e a certeza do seu trabalho sério e transparente. Prefeito, o senhor fala com conhecimento de causa, o senhor sabe quais são as dificuldades, os desafios que se tem para se administrar uma cidade do porte de Unaí. É possível fazer uma avaliação, talvez uma comparação dos primeiros 18 meses da sua administração e da administração atual? É possível, Jonei, muito possível, mas eu sou suspeita para dizer, e essa avaliação eu gostaria de deixar para a sociedade, né? Cabe à sociedade fazer esse julgamento. É possível fazer, mas eu não quero fazer porque eu sou suspeito. E cabe sim à sociedade fazer esse julgamento, não a mim. Sua administração, ela tem sido bastante criticada pelo governo atual, né? Em matérias na TV, em jornais, e o senhor falava ainda há pouco das pisaduras, e pisaduras têm a ver com sofrimento. Certamente há algumas críticas que o senhor considera injusta. Quais são ou qual é a crítica que o senhor recebe na condição de ex-prefeito que o senhor considera mais injusta, aquela que dói mais? Junei, principalmente aquela que procura denegrir a minha imagem. O senhor teria exemplos? Os meus 70 anos de vida, minha cabeça branca, os meus 40 e tantos anos de Unaí, tem que responder por mim. Agora, quando trata-se de críticas infundadas, críticas impensadas, críticas que são inverdades, e principalmente quando coloco a minha reputação em jogo. Isso me magoa muito, e eu não sei por que esse bombardeio que aí está em cima de mim. E quero até dizer que talvez seja, pelo meu posicionamento político, talvez seja por um apoio ao Delvito Alves e ao Antônio Andrade, que eu queria até dizer que no exercício da democracia, se eu puder, eu quero exercer o meu sagrado direito de votar, de pedir voto, de ser um membro da sociedade. Eu não sei por que um ex-prefeito que saiu há 16 meses por aí do mandato não tem o direito de votar e de escolher o seu candidato. Eu acho isso um absurdo e não sei por que tanta perseguição, tanta humilhação. E eu quero aproveitar, Junei, se você me permite, aos telespectadores, pedir até perdão à sociedade, pedir desculpas à sociedade por eu estar aqui hoje para justificar, para combater acusações tão sujas, tão infundadas. E quero aproveitar para dizer que eu pensei que essa prática de denegrir a imagem de alguém tivesse ficado no esquecimento, no baú do passado. Mas não, ela perdura até hoje. E eu quero até pedir à população, os telespectadores que estão me ouvindo, que eu acho que com certeza o senhor prefeito está me assistindo também. Mas liga para ele, gente, pelo amor de Deus, põe ele para me ouvir,
que eu quero olhar bem, eu queria até fazer isso, não era na televisão, era com o próprio prefeito e a sua assessoria, olhar bem nos olhos dele para me ver, aqueles olhos, não sei se é verde ou azuis, né? No meio de uma grande, se os telespectadores me permitem, fincado no meio de uma cara de pau, que gasta 1 litro de óleo de peroba, uma cara que, para aparecer na tela de televisão, gastou a televisão de 29 polegadas, pediu ao prefeito, eu quero paz. A sociedade, essa cidade, que através do nosso grande esforço, podemos trazer para aqui as faculdades de curso superior, essa cidade que está sendo, podemos chamar de uma cidade universitária, Junei. Essa juventude aqui me ouvindo, me assistindo, para eu dar explicações infundadas que procura denegrir a minha imagem. Prefeito, mas que acusações são essas que denigrem a imagem do senhor? Se você me permite, Sim. os telespectadores, eu gostaria de ler aqui, olha, um ofício que foi exibido pelo prefeito municipal, eu assisti na gravação aqui, Sim. quando ele leu esse ofício aqui da cooperativa de Unaí, quando o presidente Valdinei Paulo de Oliveira, cooperativa de Unaí, limitada a Acapulco, através do seu presidente Valdinei Paulo de Oliveira, solicita de Vossa Excelência o reconhecimento das despesas constantes do processo administrativo de 2000 e tal, 666,90/2003, que se encontra arquivado da Controladoria do município de Unaí, processo esse arquivado pelo ex-controlador, o senhor José Luiz Neto, que na época a despesa não foi reconhecida por falta de saldo orçamentário. Essa despesa é de que ano? Para aqui mais embaixo. 99, 2000 e 2001. Deixa eu acabar de ler. Informamos que o valor a receber é de R$ 3.340,41, proveniente de entrega de leite a diversas unidades administrativas do município do período de Jali, 99, 2000 e 2001. Aproveitamos a oportunidade para apresentar o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Isso aqui, eu quero dizer, Jonei, quando nós fazíamos licitação, bonitinha como manda a lei, digamos assim, eu não tenho os dados aqui, era 30 mil litros, 50 mil litros de leite, para fornecimento às creches, a merenda escolar, a limpeza pública, fazia-se a licitação de 30 mil litros de leite, 50 mil litros de leite, e como nós, dessa época, não tinha controladoria, e muito menos a cooperativa tinha um controle perfeito, aí pegava-se, em vez de 50 mil litros, aquele que foi licitado, pegava 52, 53 mil litros e depois esbarrava na falta de dotação orçamentária. Foi o que originou isso aqui. O senhor prefeito pega isso aqui e traz para as câmeras de televisão com o objetivo de denegrir a minha imagem. Mas eu acho que o prefeito, apesar de ser muito grande, muito poderoso, ele é muito pequeno ainda para denegrir a minha imagem. Primeiro, eu acho que eu merecia um pouco de mais respeito por parte do prefeito e por parte, até sei lá, da sua assessoria, de sua administração. E quero ainda dizer, Jurei, à população unaense, que eu vi ela aqui quando ele exibiu aqui um processo da construção do aterro sanitário. Essa história merece uma explicação profunda. Nós conseguimos essa verba, parece que de R$300 mil. Prefeito, nós temos um calendário, um tempo a ser observado, e nós vencemos aqui o tempo do primeiro bloco. Então, na verdade, nós retornamos para o segundo bloco, o senhor tratando desse assunto, então, relativo ao aterro sanitário. Nós acompanhamos pela mídia, a própria TV Rio Preto, e aí nós vamos para o intervalo agradecendo o apoio cultural de Casa Bela, a sua casa cada vez mais bela, Everest Confecções e Maísa Móveis. A sua participação
acontece pelo 3676-2599. Fique à vontade, ligue, participe e deixe a sua pergunta para o ex-prefeito José Braz. Já já, após o intervalo, nós retornamos. Se você pudesse observar o interior do seu corpo, como gostaria de vê-lo? Quando precisar de diagnóstico por imagem, procure o CDI. Ultrassonografia com Doppler Color, mamografia de alta resolução, raio-x contrastado e tomografia computadorizada helicoidal. E para o coração, ecocardiograma colorido. CDI. Tecnologia em diagnóstico por imagem, a serviço da medicina do Noroeste Mineiro. CDI, qualidade em radiologia. 3676-7120. Agora em Unaí, o primeiro centro de treinamento lazer para cães da região. Temos canis para hospedagem, um agradável ambiente para toda a família. Utilizamos uma técnica sem punição, em que o cão aprende rápido e brincando. O seu cão finalmente vai te obedecer. Fazemos adestramento básico, avançado e defesa. E temos também uma grande novidade, que está conquistando todo o Brasil, o Agility. Marque uma visita e traga sua família. O Rei do Ferro possui máquinas modernas e precisas para cortar, dobrar e calandrar chapas com mão de obra especializada. Utilizando de alta tecnologia, entregamos sua ferragem em vigas e pilares cortados e dobrados sob medida. Economize tempo, material e dinheiro. Rei do Ferro, garantindo a satisfação de seus clientes. Em Unaí, Avenida Governador Valadares, 1717. Telefone 3676-5258. Você já tem uma loja que veste você em qualquer ocasião? No dia a dia, no trabalho, em seu momento de lazer e diversão. Se você ainda não encontrou uma loja tão completa, é hora de ter estilo e bom gosto perto de você. Vista Everest. Depois aguente o assédio de quem mais entende de elegância. Everest, do básico ao clássico. Avenida Governador Valadares, 1081. Telefone 3676-1762. Autoescola Noroeste, eleita a melhor autoescola do Noroeste Mineiro por vários anos consecutivos. Instrutores credenciados pelo Detran e a melhor metodologia de ensino. Curso para renovação de carteira, transporte de passageiros, transporte escolar, curso para condutores de motos e veículos, aula de legislação com data show, atendimento com qualidade há mais de 19 anos. Venha para a Autoescola Noroeste, eficiência e seriedade na arte de ensinar. Rua Alba Gonzaga, 360, fone 3676-1951. O Câmara Aberta está de volta, a sua participação é pelo 3676-2599. Recebemos hoje o ex-prefeito José Braz da Silva. Ex-prefeito, nós falávamos ainda há pouco sobre o débito da Capul de R$ 3.000, R$ 3.500. E também 300 e pouco. Isso, e também estaria iniciando uma justificativa, um esclarecimento sobre a obra do aterro sanitário. O senhor fique à vontade para as considerações. Jonei, eu já falei isso aí do valor do débito da cooperativa. Eu tenho aqui em mão o ofício da cooperativa. E isso aumenta mais o debocho da cobrança, porque é o valor de R$ 3.340,41. E o que eu comecei até a atropelar aí a entrevista foi quando eu dizia da denúncia do prefeito cobrando irregularidades, e desvio de verba. Mas o senhor deixou dinheiro em caixa para pagar esses 3.500? Ô, Junei, você sabe, você que foi secretário, e a população pode até muita gente ter dificuldade para entender, porque não foi R$900 mil, deixamos R$900 mil em caixa. Mas você sabe que tem verbas específicas, né? Que não pode pegar para pagar o leite, mas para pagar o leite tinha muito dinheiro, e muito mais que leite. Mas ficou R$900 mil em caixa.
Mas isso o seu prefeito não pode contar, né? E qualquer telespectador que está nos assistindo tem o direito de ir lá. O ex-prefeito estava na televisão, falou que ficou 900 mil reais em caixa, tem o direito de ir lá e vasculhar e pegar a documentação para ver o que eu estou falando, se eu estou falando a verdade ou se eu estou, como muitos aqui, vêm aqui para falar mentira, né? E o que eu queria falar, Jurei, sobre o aterro sanitário. A denúncia do prefeito aí sobre o aterro sanitário, uma verba que nós pegamos do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, 350 mil reais, que foi gasto na íntegra lá na obra, e que o prefeito falou que não prestamos conta. Ele está equivocado, completamente equivocado. Nós prestamos conta, foi aceita a prestação de conta pelo Ministério do Meio Ambiente, foi aceita a prestação, está lá na prefeitura, com determinadas duas condições. E nisso, Junei, eu quero dizer que quando nós erramos nessa história, porque nós entendemos que quando o projeto foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, e a verba veio do Ministério do Meio Ambiente, e nós executamos a obra, quando esbarramos na liberação, que é na FEAM, no estado, lá em Belo Horizonte, disse que estava tudo errado. Estava tudo errado. E isso é a mesma coisa que o prefeito está passando aí, eu tenho notícia, da liberação da obra do Corquinho Canabrava. Oportunidade até que eu quero parabenizar o seu prefeito, eu não fui lá não, mas eu quero ir. Diz que é uma obra de primeiro mundo. Parabéns, seu prefeito, pelo menos uma vez você acertou, né? E eu quero lá ver a obra e parabenizar tanto o Naí, os moradores daquela periferia, como o prefeito também. Mas aí a FEAM achou que estava tudo errado. E nós pagamos, contratamos uma funcionária aposentada da FEAM, chamada Marli. Essa Marli, ela é até sogra do irmão da mulher do secretário de obras aí. Do atual? Atual secretário de obras. Para ela refazer o projeto e conseguir a liberação. E eu não sei te falar, nós tivemos 1 ano de prazo para isso aí. Eu não sei se acho que é o Ministério do Meio Ambiente, que deu 1 ano de prazo. E eu passei isso para a nova administração. A outra condição era o aterramento do lixão, né? Que veio acontecer agora. E o prefeito teve, não sei, não estou por dentro, mas talvez 6 meses, 8 meses de prazo para prosseguir a legalização dessa história. Nós contratamos essa Marli e para refazer o projeto e conseguir, pela experiência que ela tem de FEAM, conseguir a liberação. Não vejo motivo nenhum para ninguém vir para a televisão, para a rádio querer denegrir minha imagem. E achei isso muito ruim. Quero, mais uma vez, pedir desculpa à sociedade por eu estar aqui participando, justificando uma coisa tão suja, tão porca. Eu não gostaria de estar aqui. Eu tenho vergonha da sociedade. Mas eu estou aqui também, quero dizer, embalado por aquele pensamento, quem cala consente. E eu quero dizer ao senhor prefeito que o saco de pancada já encheu. E eu quero paz. Eu quero pedir à população desculpas. Mas quero dizer ao prefeito que toda vez que ele vier para a imprensa, ele vai ter o troco. Eu não vou calar mais, porque, já falei que quero repetir, embalado por aquele propósito, quem cala consente. Eu não vou consentir ninguém. Quem é ele para denegrir minha imagem? Cresça e apareça. Não vou permitir, não. O programa Câmara Aberta continua aguardando a sua participação pelo 3676-2599. Na verdade, nós já temos aqui inúmeras perguntas e vamos trabalhar com uma certa objetividade para que todos aqueles que telefonarem tenham a oportunidade de terem a sua pergunta respondida pelo prefeito. A primeira participação é de Maria Eduarda, aqui do centro, e ela parabeniza o senhor por ter sido o melhor prefeito que o Naí já teve e que gostaria que o senhor se candidatasse novamente a sua fã número 1. Muito obrigado, Maria Eduarda, pelo seu reconhecimento, a sua consideração, mas eu acho que eu não tenho coragem mais não. Até mesmo pelo adiantado da minha idade,
E como eu disse aqui anteriormente, as pisaduras não sarou. E eu até quero dizer que eu estou aqui hoje com vergonha de estar aqui para justificar isso aí, mas com coragem e dizer que a gente é obrigado a enfrentar algumas coisas que a gente não gostaria. E quero dar um exemplo. Quando você entra num canil, às vezes você é obrigado a ter o procedimento de quem está lá dentro, né? Mas eu estou aqui com coragem e não vejo nada que me desabone. Mas o que eu quero muito é agradecer a você de coração pelo seu carinho, pelo seu apoio. Muito obrigado. Nós temos mais uma participação aqui, a do Zé Gonçalves, do bairro Primavera. Parece que ele tem um entendimento diferente. Ele pergunta por que na época que o senhor foi prefeito, o senhor não trouxe nada para Unai? Zé Gonçalves? Exatamente, bairro Primavera. Ô, Zé Gonçalves, eu quero te dizer aqui, te responder da seguinte maneira. Não basta ser cego, não precisa ser cego para ver. Mas se você tem os olhos vedados, você que não viu os 49% de rede de esgoto de saneamento que nós fizemos, você não viu os 500 mil metros de asfalto que nós construímos, a rede de esgoto é 49% do que está aí debaixo do chão, foi nós que construímos. Você não viu a conquista da Unimontes, você não viu a construção da estação de tratamento de esgoto, aquilo para você talvez não represente nada, talvez você não entenda nada daquilo. Você não viu a construção de 3 grandes escolas e a duplicação das demais escolas. Você não viu, Zé, que nós pegamos o município com 2.500 alunos matriculados da rede municipal, deixamos com 12 mil e tantos, Zé. Mas você não viu, você vedou os olhos, você deve ser um doente politicamente, né, Zé? E tudo que nós trouxemos, inclusive a Delegacia Regional de Polícia Civil, gastou a nossa força política, a Regional de Saúde gastou a nossa força e tanta coisa, Zé, que nós construímos aqui, mas você não viu. E espero que você abra os olhos, então, para ver o que o seu prefeito está fazendo, né? Porque em 8 anos, Zé, você não conseguiu ver nada. É preciso, Zé, talvez fazer uma cirurgia de catarata em você. Quem sabe você está muito ruim. Mas obrigado pela sua participação. Flávio, do bairro Divinéia. Ele pergunta por que o senhor não apoiou o Delvito quando o senhor era prefeito e agora que não é prefeito, está apoiando ele. Por uma questão muito justa. E o Delvito sabe disso quando ele foi me comunicar que era candidato a prefeito. A deputado. Candidato a deputado. Sabe a população que naquela eleição anterior de deputado, nós tínhamos candidato local que não teve sucesso. Infelizmente não tiveram sucesso. Eu não votei no Tonei Andrade, não votei em Silas Brasileiro. E quando nós ficamos órfãos de deputado, tive eu que colocar o meu chapeuzinho debaixo do braço, né, e procurar Silas Brasileiro e Antônio Andrade. E as portas dos gabinetes deles abriram para mim até atrás. E eu fiquei, de certa forma, com muita... Entendendo a realidade, eu fiquei eternamente comprometido com tudo aquilo que eles fizeram por Unai e por mim na condição de prefeito. E eu não tive como. Como é que você faz? O deputado te ajuda, abre as portas do seu gabinete, 4 anos. Depois, na hora que ele precisa de você, agora não, aqui tem novamente candidato a deputado local, e aquilo que você fez para mim, vamos esquecer aquilo. Não, eu tenho caráter e sou muito grato às pessoas que estendem a mão para mim. É por isso, a pergunta é de quem? A pergunta é do Flávio, do bairro Divinéia. É por isso, Flávio. E muito obrigado pela sua participação. Acho que eu respondi. Se não te satisfez a minha pergunta, a minha resposta, pelo menos eu respondi a realidade e respondi com o coração. Muito obrigado. O Câmara Aberta tem agora a participação de José Alcino Ribeiro dos Santos, ele é do bairro Canabrava. Ele se diz um ex-funcionário do senhor.
agradece por ter sido seu funcionário, diz que está com saudade e já tem mais de um ano que não o vê. Muito obrigado, muito obrigado. É isso que impulsiona a gente para a vida, né? Para enfrentar os obstáculos que a vida nos impõe. A Esmeralda, do bairro Santa Luzia, ela te parabeniza o ex-prefeito pelo asfalto que fez no bairro que ela reside no bairro Santa Luzia e pela cidade. Muito Esmeralda. obrigado. Nós temos também a participação da Mariana, do Centro. Diz aqui que os funcionários da prefeitura têm muita saudade do senhor e que gostariam de tê-lo novamente na prefeitura. A Mariana, do bairro Centro. Ô, Mariana, muito obrigado. Eu quero dizer a você que esses 8 anos que nós passamos por aí, convivendo com vocês, nessa luta do dia a dia, tratando vocês como funcionários, procurando ser amigo de vocês, como muitos procuraram ser meus grandes amigos. E é isso que fez esse relacionamento harmonioso, decente, carinhoso. Mas eu não tenho, já respondi isso aqui, não tenho disposição, mas continuo com saudade de vocês e nós vamos ter, se Deus quiser, muita oportunidade de abraçar e de conviver aí na sociedade unaiense. Mas muito obrigado. Muito bem, nós estamos avançando agora para o terceiro bloco do Câmara Aberta, 3676-2599. Você liga, participa e deixa a sua pergunta para o entrevistado de hoje, o ex-prefeito José Braz. Faça como o Antônio, do bairro Cachoeira. O Antônio diz na pergunta dele aqui o seguinte, que o senhor disse que gostaria de olhar nos olhos do prefeito. E ele está perguntando se o senhor esqueceu onde é que é a prefeitura de Unai. O senhor me responde logo depois do intervalo. Já já nós voltamos. Cabana Pisos, especializada somente em acabamento para sua construção. São 10 anos oferecendo sempre o melhor em pisos, revestimentos, louças, metais, gabinetes para cozinha e banheiro, com o melhor atendimento, preços e condições de pagamento. O que há em novidades para sua construção, você encontra aqui. Faça-nos uma visita, teremos prazer em atendê-lo. Cabana Pisos, a número 1 em acabamento para construção do Noroeste. Rua Aldeia, número 3. Coleção Maria Pinheiro. Irresistível, criativa e ousada. Moda dia a dia, esporte fino, ocasião especial, pede Maria Pinheiro. Surpreenda, encante, brilhe, sinta-se maravilhosamente bem usando Maria Pinheiro. 15 anos, Maria Pinheiro. Mineirão Supermercado, presente na vida da sua família. De frutas e verduras, açougue, padaria, tem entrega rápida e preço baixo todo dia. Mineirão Supermercado, mais conforto e economia. Mineirão Supermercado, presente na vida da sua família. E comprando no Mineirão, você concorre a um carro e a um salário mínimo em compras. A Cirúrgica Noroeste, com o propósito de trazer bem-estar, diminuir dificuldades e dar amplas opções aos profissionais e usuários da área de saúde, coloca à disposição materiais ortopédicos, material médico descartável, glicosímetros, cadeiras de rodas, almofadas de água, ar e gel. E veja esta promoção, luva de procedimento R$ 9,90. Cirúrgica Noroeste, Djalma Torres 32, 3676-3282. A Unitec nasceu com o sonho de educar. Preocupada com a qualidade de ensino e, seguindo este sonho, em 2001 trouxe para o Unai o curso de enfermagem. O sonho foi crescendo e hoje a Unitec conta com 9 cursos técnicos e 6 cursos superiores. Quando tudo começou, podíamos atender pouco mais de 200 alunos. Hoje já podemos atender mais de 1.000. Foi necessário um grande investimento para que tudo isso se tornasse realidade. A Unitec convida você para fazer parte dessa família. Seja um profissional de sucesso. Venha para a Unitec.
sempre com o apoio de Casa Bela, sua casa é cada vez mais bela. Everest Confecções e Maísa Móveis, o Câmara Aberta está de volta. Hoje nós recebemos o ex-prefeito municipal, José Braz da Silva, e a sua participação ocorre pelo 3676-2599. São muitas as perguntas que estão nos chegando e nós vamos tentar, na medida do possível, naturalmente, fazer com que o ex-prefeito as responda todas. E a última pergunta, prefeito, foi do Antônio, do bairro Cachoeira. O senhor esqueceu onde é que fica a prefeitura para olhar nos olhos do atual prefeito? Antônio, muito obrigado pela sua participação, mas eu quero dizer que eu passei ali 8 anos, e eu sei muito bem onde é que é a prefeitura, na Praça JK, mas eu evito até de passar por ali. Talvez ali para não ver alguma coisa desagradável que acontece por aí, que está acontecendo, mas eu gostaria muito de conversar com ele, olhando nos olhos verdes que ele é possuidor, para que nós acertássemos. E até, já que está acabando, o tempo está acabando, infelizmente, Frei, que precisava mais 1 hora, mas infelizmente está acabando, quero aproveitar o prefeito, que toda a vida me criticou, me chamou de babacopa a vida inteira, sempre me criticou, nunca fiz nada que ele servisse para ele que ele gostasse. Após, prefeito, quero até estender mais um pouquinho, quando na entrevista dele aqui, que ele pediu às câmeras que focalizasse o meu retrato na galeria dos ex-prefeitos, não, prefeito, precisa disso não, eu hoje estou aqui na TV Rio Preto e ao vivo, não precisa focalizar meu retrato para mostrar nada não, eu estou aqui. E aproveitando a oportunidade, prefeito, toda a vida você preocupou tanto me chamando de babacopo, não sei o quê. Eu, prefeito, bebi minhas pingas a vida inteira com o meu dinheiro. E sentado ainda no passeio não é para esconder de ninguém, não. E quero convidar, prefeito, eu vou estar na hora de eu beber minha costumeira cachaçinha. Te convido para nós ir lá por aonde você disse que tem uma cadeira cativa, lá na Pizzaria Roma, e que eu possa olhar bem nos seus olhos, ou o convite é extensivo a algum assessor seu, ou algum comandado seu, daqui a pouco eu estou lá. Prefeito, a Maria Helena, do bairro Politécnica, e eu quero, na verdade, também dar aqui um aviso aos nossos telespectadores. Hoje nós temos 10 minutos de intervalo daqui a pouco para propaganda política obrigatória, mas o programa Câmara Aberta vai retornar, dando destaque às perguntas, logo após o intervalo. Agora sim, trazemos a pergunta, a participação da Maria Helena, do bairro Politécnica. Ela pergunta o que o senhor está achando do atual prefeito, né, com várias obras, inclusive a do Corguinho, e vários asfaltos e recapeamentos excelentes que estão sendo feitos e que o senhor deixou a prefeitura endividada. Como é que é o nome aí? Maria Helena. Ô, Maria Helena, muito obrigado. É uma resposta que requer até um certo tempo. Em que pese o nosso tempo ser pouco. O tempo é pouco, mas eu quero dizer que essas obras que estão acontecendo aí, aconteceu aqui esse recapeamento aí da Governador Valadares, aquilo ali é um serviço, um asfalto danificado, aquilo ali é serviço para um ano e pouco, está tudo do mesmo jeito. E parabenizo, já falei isso aqui, parabenizo o prefeito pela obra do Corguinho, quero lá ver, e o endividamento da prefeitura. Talvez você ouve muito o prefeito e não ouve a realidade. Eu deixei, quando o orçamento do município, a receita do município era 10 milhões ano, eu peguei a prefeitura com uma dívida, a chamada dívida fundada, de 5 milhões e 600 mil. É bom lembrar que o orçamento era 10 milhões ano. E deixei essa dívida fundada com 6 milhões e pouco, um pouquinho mais alto, mas quando o orçamento da prefeitura é 50 milhões, né? E o endividamento da prefeitura, talvez o prefeito nunca falou isso, não interessa para ele, mas é oriundo de precatórios do passado, como aquele terreno ali por cima da rodoviária, que está um precatório de 6 milhões, de outro prefeito que me antecedeu. Aquele da precatório também, eu não sei se você,
que fez a pergunta entende precatório. Se não entende, procura entender, que eu não posso explicar bem o que é, que o tempo não dá. Outro precatório, do terreno da Cazenga, ali do outro lado da pista asfaltada, praticamente 2 bilhões. E isso aí por diante. Inclusive o prefeito também, nas suas acusações, falou de 16 milhões de dívida do INSS. Eu, quando recebi a notificação, era 9 milhões. E quero dizer por que esse endividamento. Fizeram o INSS, fizeram dois funcionários, tiveram aqui na prefeitura um mês fazendo esse levantamento. Levantaram 94, 95, 96, 97 e 98. E por que não levantaram 99? É porque em 99 nós tínhamos criado a Unaprev, que ficou aí uma aplicação na Caixa Econômica e no Banco do Brasil de aproximadamente 7 milhões, que o prefeito nunca contou isso para ninguém, porque não interessa para ele. Mas essa notificação é desnecessário dizer que 94, 95, 96 eu não era prefeito, mas eu casei com viúva, estou criando os filhos da viúva, fui responsável por tudo isso, a notificação foi para mim. 97 e 98 eu era prefeito e cometi o erro dos demais prefeitos. Também não recolhemos, porque até tivemos a orientação que aqui não tinha que recolher. Mas quando nós vimos a gravidade da história, nós criamos a Unaprev, que eu já disse, que ficou aí 7 milhões, cerca de aproximando 7 milhões de reais aplicados. Isto é, a Unaprev é a previdência dos servidores do município, é a segurança dos servidores do município. Porque se eu não tivesse tido o peito para criar a Unaprev, a hora que começasse, que já está aposentando funcionário, e muitos funcionários aí com 20 anos, 20 e tantos anos, o próximo prefeito, esse prefeito que aí está, talvez tivesse que praticamente administrar duas folhas de pagamento. Uma de funcionário aposentado e outra de funcionário nativa, mas nem por isso eu nunca mereci o mínimo de elogios. Deixei de construir obras para a população, para garantir o futuro dos servidores do município. Mas ninguém não vê isso, não. E esse endividamento, eu não vou prolongar mais, porque é muito difícil da gente estender em tão pouco tempo isso tudo aqui. Mas se você... Quem que é a pergunta? Essa pergunta... Eu posso te fornecer, até por escrito, com dados e documentos, para que você entenda o endividamento e pare até de falar isso aí. Você me perdoa, mas você está falando uma coisa que você não tem o menor conhecimento. Talvez você esteja igual o prefeito, igual o papagaio, falando aquilo que os outros mandam. E a realidade não é bem essa. Mas muito obrigado pela participação. Você me deu a oportunidade até de esclarecer, coisa que eu precisava de esclarecer. Muito obrigado bem. pela participação. Nós damos sequência às participações e registramos agora a participação do Sargento Eustáquio, ele é apresentador do programa Na Mira da Notícia. Ele diz: parabéns, prefeito José Braz, o senhor está brilhante nas suas explanações, brilhante nas respostas às indagações que lhe são formuladas. O senhor José Braz é um grande líder político e é por esse carisma e simpatia que arrasta multidões de admiradores e seguidores. Parabéns ao Sargento Eustáquio. Sargento Eustáquio é um grande amigo e eu agradeço pela participação e principalmente as palavras de elogio e de carinho à minha pessoa, se é que ele acha que eu mereço. Né? Muito bem. Muito obrigado, Sargento. Vamos trazendo agora a participação de Jeane Soares da Silva. Jeane Soares da Silva, do bairro Jardim. Ela diz: podem ficar 16 anos no governo que ninguém vai fazer o que o senhor fez por Unai, que a honestidade que o senhor tem está na firmeza das suas palavras e na fisionomia, na sua dignidade que o senhor tem de encarar tudo de frente. E ela traz até um outro comentário, diferente do outro, que não pode levantar a cabeça porque é um pronunciado da Justiça Federal. Ele pergunta quando é que o senhor vai voltar para administrar o Nair e ir para os braços do povo. Na verdade, a Jane é grande amiga, minha admiradora, eu agradeço pela participação.
amiga, ela, a Elba, minha amiga de longas datas. E dizer a ela, obrigado pela participação, dizer a ela que eu, para a prefeitura, não tenho intenção de voltar. E nos braços do povo eu nunca saí. A participação agora vem do bairro Vale Verde, do Geraldo Magela. Ele quer que deixe no ar a mensagem sobre quais os candidatos a deputado estadual e federal que a população deve apoiar, pois eu quero apoiá-lo politicamente, né? Então, o Geraldo Magela quer a orientação do senhor com relação aos candidatos federal e estadual. Geraldo Magela, muito obrigado pela participação. Um assunto importante no momento. Nós estamos no ano político e em outubro tem eleição para deputado. Agora mesmo, quando eu respondi aqui o porquê que eu não apoiei Delvito quando eu era prefeito, estou apoiando agora. Eu estou apoiando o Delvito porque eu até quero, Judei, se eu tiver... pelo apoio que eu recebi a vida inteira de pessoas de Unai, políticos, autoridades de Unai região, me pedindo que eu fosse candidato a deputado. Eu já disse isso em público, quero que repetir, eu nunca tive muita afeição por legislatura, Judei. Mas eu confesso que tanto apoio, povo de Buriti, de Dom Bosco, de Bonfinópolis, me aplicando apoio. E isso começou a mexer com a minha sensibilidade, com a minha vaidade. Eu não sou um homem vaidoso, mas começou a mexer comigo e eu fui pensar em ser candidato, mesmo não tendo muita sensação, vontade de ser um legislador. Mas depois que eu fui pensar, eu seria mais um para atrapalhar os demais candidatos. Eu resolvi a não ser candidato. E como o Delvito era meu adversário, mas já foi candidato 2 vezes, tem uma campanha pronta, é um homem super conhecido da população de Unai, eu estive andando com ele aí, fiquei bobo, ele conhece todo mundo por nome, todo mundo sabe que é Delvito, e que teve aqui em Unai 17 mil votos na passada. Então, está com a campanha pronta, e eu seria um para atrapalhar o Delvito. Naturalmente, nem eu nem o Delvito iria. Eu tenho certeza que eu tirava a eleição do Delvito. E eu, como a minha militância no processo político é com inteira responsabilidade. Eu não posso, por um capricho da vaidade, tentar prejudicar a região. E é por isso que eu desisti de ser candidato para apoiar o Delvito. E por quê? Porque ele é o que tem melhor chance, que está preparado. E ele, que teve 17 mil votos na passada, e eu gostaria até de dizer que os demais candidatos deveriam ter a sensibilidade, a responsabilidade que eu tive. Aqui eu vejo e tenho certeza, e todo mundo sabe disso, o desejo da população de votar em candidato da terra. É difícil trazer candidato de fora. E o Delvito era meu adversário, era procurador do município, quem devia estar apoiando o Delvito era o prefeito. Mas como ele não teve a mesma sensibilidade que eu... Prefeito, então eu vou aproveitar e nesse gancho, destacar a pergunta do Calixto Ferreira, do bairro Primavera. Ele pergunta aqui, se o Antério apoiar o Delvito, o senhor sobe no mesmo palanque com o Antério? Subo até de gatinho, se precisar. Eu acho, Jurei, muita gente acha que eu tenho a cara feia, mas eu tenho o coração desse tamanho. E eu sou um sujeito que militei na política a vida inteira em prol do crescimento de Unai e da harmonia e da melhor condição de vida da população. Subo no palanque com quem quer que seja a bem de Unai. E, falando aí, respondendo a pergunta, o Toninho Andrade, até já falei isso, porque as portas do gabinete Toninho Andrade abriram para mim. Então, eu sou eleitor incondicional do Toninho Andrade e sou eleitor incondicional do Delvito. Muito bem. Nós temos mais uma participação aqui do Orlando aqui do bairro Centro. Ele pergunta se o senhor recebeu alguma notificação do Ministério do Meio Ambiente solicitando a devolução dos recursos do aterro sanitário,
qual a providência que o senhor irá tomar? Eu quero dizer que eu tomei conhecimento disso através da entrevista da coletiva do prefeito, quando ele disse que a justiça me deu 30 dias para ressarcir o município. E isso eu deixo por conta dele, porque eu nunca recebi nada da justiça. Até deve ter algum oficial de justiça me ouvindo. E eu quero pedir a ele, eu estou aqui na TV Rio Preto, já vou para o boteco daqui a pouco. Se tiver com esse mandato, essa notificação, eu estou aqui e vou para o boteco. E talvez algum mandato de prisão. E quero dizer que eu estou aqui, respondo pelos meus atos, as minhas atitudes, na justiça, fora da justiça. E se tiver mandado de prisão, não precisa pular muro para me prender, não. Eu estou na rua aí. O Felipe, do bairro Barroca, ele pergunta, Zé Braz, por que o senhor só está reclamando do atual prefeito? O senhor não tem justificativa para elogiá-lo? De quem que é? Felipe, do bairro Barroca. Parece que não ouviu a hora que eu falei, elogiei ao prefeito aí pela obra magnífica do Corguinho. Como é que é o nome dele? Felipe. Ô, Felipe, eu já parabenizei o prefeito, já disse que quer lá ver a obra, que é a obra de primeiro mundo. Eu acho que você não ouviu, então. E eu sou daqueles que, quando tem acerto, seriedade, transparência, eu sou o primeiro a elogiar. Eu não vivi no mundo, não sou... Respeito o adversário, quem quer que seja. Agora, eu queria exigir respeito também, se é que eu tenho direito, se é que eu tenho impressão, Jurei, que esse bombardeio em cima de mim deve ser pelo apoio a Delvita, a Antônio Andrade, essa coisa. Eu aceito o bombardeio, só que agora vai o troco. Vamos para mais uma participação, é o Wilson Estival, do bairro Canaã. Está perguntando se o senhor vai ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Se Deus quiser, Wilson. Não, eu não penso nisso e eu não falo que dessa água eu não bebo, não. Mas acho que nunca mais. Eu quero viver a minha vida, até pelo adiantado da minha idade, viver a minha vida para a minha família, para os... Prefeito, nós teremos que fazer uma pausa agora, telespectadores, são 10 minutos, vamos entrar com a propaganda política gratuita em rede nacional e já voltamos. O Rei do Ferro possui máquinas modernas e precisas para cortar, dobrar e calandrar chapas com mão de obra especializada. Utilizando de alta tecnologia, entregamos sua ferragem em vigas e pilares cortados e dobrados sob medida. Economize tempo, material e dinheiro. Rei do Ferro, garantindo a satisfação de seus clientes. Em Unai, Avenida Governador Valadares, 1717. Telefone 3676-5258. Mês das Mães. Quem dá prêmios é a Superfone Oi. Promoção Mamãe Premiada. Na compra de qualquer aparelho, concorra até 31 de maio a um aparelho C115 e a 5 porta-CDs. Porque sua mãe merece ser premiada. Oi. Domingo, dia 21, feirão aberto Unacar, de 8 às 17 horas. Taxas especiais a partir de 0,99. Venha vender, comprar, trocar, financiar, consignar. Veículos Chevrolet 0 km. Todas as marcas, usados e seminovos. Caminhões, motos, caminhonetas. Aprovação imediata. Sem avalista, sem burocracia. Feirão aberto Unacar. Domingo, dia 21, de 8 às 17 horas. Não perca! Segundo o vestibular Facto 2006, venha para a maior faculdade do Noroeste Mineiro. Melhor biblioteca, laboratórios, fazenda experimental, centro de esporte, lazer e cultura. Inscrições até 14 de junho. Provas dia 17. Informações pelo telefone 3676-6222 ou pelo site www.facto.br. Faça já sua inscrição. Facto, qualidade e compromisso com a educação superior. Sua saúde depende da água que você bebe. A Purifique Hoje, com sua loja em Unai, na Rua São José 298, apresenta os benefícios para que você beba uma água de excelente qualidade. Com um conjunto de inéditas tecnologias,
traz mais saúde para a sua vida. Purifique, sinônimo de água potável. Você merece água pura. Purifique, 3676-7777. Sogna, la libertà, cerca un momento di felicità, la passione vive vicino a te. Ai, meu lindo. Paixão é desejo. Paixão é Fiat. Primavera, o seu lugar é aqui. Quer comprar madeiras e pagar em até 24 prestações? Então vá à Madeireira Menezes. Há quase 15 anos trabalhando com madeiras, portas, portais, fechaduras e telhas. A Madeireira Menezes está presente em grandes obras, pois aqui você encontra pontualidade, bom atendimento e honestidade. Traga sua pesquisa e negociamos o melhor preço. Madeireira Menezes. Câmara Aberta está de volta, sempre com apoio cultural de Casa Bela, sua casa cada vez mais bela, Maísa Móveis e Everest Confecções. Nós recebemos hoje o prefeito municipal, aliás, o ex-prefeito municipal, José Braz da Silva. Nós agradecemos a você que ligou, que participou pelo 3676-2599. As ligações estão encerradas e nós vamos avançar, dando destaque a todas as perguntas que foram feitas. Precisamos da sua compreensão. Naturalmente, o ex-prefeito será bem mais objetivo a partir de agora. Participação da Patrícia do Centro. Ela parabeniza o senhor pelos 2 mandatos, diz que o senhor foi um prefeito muito bom e é filha de um amigo do senhor e que o respeita bastante. Muito obrigado, Patrícia. Aqui a participação agora é de Thaís, do bairro Canabrava. Ela parabeniza o senhor por ter trazido para o Unaí a Unimontes e que, apesar de não ter votado no senhor na eleição passada, por não ter idade, ela ficou do lado do partido do senhor e acha um absurdo comparar o atual prefeito de Unaí com Jesus Cristo. Muito obrigado, Thaís. Porque olha só, a participação agora é de Fabiano, do bairro Jacilândia. Ele diz que o atual prefeito, com 8 meses de administração, adquiriu 18 carros e pagou à vista, com recurso da prefeitura, porque que em sua época os funcionários não recebiam em dia e hoje recebe antes do final do mês. Onde ia tanto dinheiro da prefeitura? É o Fabiano, do bairro Jacilândia. Ô, Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Eu acabei de falar agora mesmo que quando iniciamos o governo, a receita era de 10 milhões ano. Eu deixei com 50. Talvez essa resposta te satisfaça, mas eu quero ir mais além. Para quem às vezes não entende, tem a apuração da receita do município chamado VAF, que é Valor Adicional Fiscal. É a apuração das nossas CAI de ICMS. E essa apuração é dos 2 últimos anos. Aí faz a média e em dezembro daquele ano, você já sabe a receita do município para o ano seguinte. E no ano de 2004, quando fez essa apuração, nós detectamos que o município ia receber mais 300 e tantos mil de ICMS. E talvez pelas obras que eu aqui relatei, construção de escola, pagamento que aumentou demais, exagerado de linha de transporte escolar, e tanta coisa, os 500 mil metros de asfalto que nós fizemos, isso tudo aí dificultou e eu sei que algumas vezes, nós atrasamos o pagamento de funcionário. Mas também quero te dar uma explicação, porque o atual, a Câmara na época, administrada muitas vezes pela administração atual, na vigilância dos chamados
capitão do mato, que administrava a Câmara, rejeitaram projetos meus, enviado àquela casa, como o projeto de passagem da limpeza pública para o SAI, que nós entendemos que o SAI fazia isso com muito mais perfeição, mais bem feito e muito mais barato que nós. Mas foi rejeitado esse projeto. A regularização de cobrança de ISS, de CEMIG, Telemar, bancos e Correio, que renderia para o município 1,5 milhão por ano, foi rejeitado pela Câmara. E, vergonhosamente, no final do ano, em sessão extraordinária, eles reuniram e aprovaram, para que o prefeito, no ano de 2005, ele pudesse receber essa verba. E também, talvez seja, como é que é o nome? É Fabiano? Fabiano, do bairro Centro. Fabiano. Aliás, talvez seja por essa exagerada taxa de água, aí que ele onerou a população, em alguns casos, até 100%. Nós cobramos aquela taxa. Eu lembro que no meu mandato, nos meus 2 mandatos, nós aumentamos essa taxa uma vez, para não onerar a população. E, com tudo isso, fizemos aí os 49% da rede de esgoto existente no município. Essa taxa, esse exagero cobrado à população, principalmente a população carente, diminuiu o fornecimento mínimo de água. Em alguns casos, até 100% de aumento. Talvez seja por isso, pela cobrança da taxa de iluminação pública da população, que na minha época não cobrava, talvez seja por isso, e que ele tenha dinheiro para pagar os funcionários em dia. Parabéns aos funcionários. Talvez seja o leilão do maquinário que eu deixei lá, que eles tenham dinheiro para pagar, e especialmente os 300 e tantos mil de receita do ICMS. E comprar, se não me engano, não é, Fabiano, não é 18 carros que ele comprou, não, é 22. É o que eu ouvi dizer, com a alegação de que leiloar os caminhões, que é muito difícil lidar com motoristas. Será que os caminhões alugados é robô que dirige aqueles caminhões? E esses 18, não vou concordar que é 18 carros, que eu lembro que na minha época precisava comprar uns 4 carros. Comprou 18, que seja 22, deve ser para motorista gastar gasolina, em vez dele estar lá no mato, puxando terra, trabalhando no departamento de estradas, ele está aqui hoje queimando gasolina e passeando de carro que passei. Ok, prefeito. Exagero de 18 carros. Nós vamos agora à participação do Zé Torres, da Teta, do bairro Cruzeiro. Ele deixa um abraço para o senhor e diz que está com o senhor e não abre. Muito obrigado, Zé Torres. O Wagner, do bairro Divinéia. O Wagner parabeniza por o senhor ser um grande líder político, só por ter apoiado o Delvito. Ele fala que só porque o senhor apoiou o Delvito, com certeza Delvito tem mais 25 mil votos na região. O senhor deu 25 mil votos para ele. Não, eu gostaria que isso fosse verdade. Como é que é o nome dele? Quem disse foi o Wagner, do bairro Wagner, eu gostaria de dar, não é 25, não, era 50. Mas, infelizmente, não é verdade, não. Mas o nosso esforço no processo político de eleição do Delvito é incondicional. A Delvito e Antônio Andrade. Ok. A participação agora do Rogério, do bairro Jardim, pergunta por que é que o senhor não está apoiando o Zé da Estrada, que sempre foi do partido do senhor, e por que que não está apoiando o Zico como deputado federal, que ele é gente de Unai, e nesse caso o senhor está apoiando o candidato de fora. Eu não estou apoiando o candidato totalmente de fora. O Toninho é do Noroeste, tem um apoio de serviço prestado aqui, já de longas datas, pelos os tantos mandatos, 3 mandatos que ele já exerceu como deputado estadual. E eu não considero o Toninho de fora. Ele tem uma força de serviço prestada, eu devo ele obrigação, um grande parlamentar que nessa enxurrada de deboche do processo político, de mensalão, de dinheiro na cueca, o Toninho é um dos políticos que ainda não me deixa abandonar de vez o processo político, porque ele dá segurança para a gente que nem tudo está perdido. É por isso que eu estou apoiando o Toninho. O senhor falava ainda há pouco com relação
a um superfaturamento, uma denúncia de um funcionário, um diretor. De que se trata realmente esse assunto que o senhor estava mencionando ainda há pouco? É lamentável, Jurei, eu ter que exibir isso aqui diante das câmeras de televisão, coisa que eu não gostaria jamais. Mas eu tenho aqui um ofício número 004/2006, Serviço Secretaria de Infraestrutura, assunto, análise de preço referente às construções de obras públicas, data 3/3/2006. Senhor secretário, com nosso cordiais cumprimento, cumpre nos informar que recentemente, após uma análise geral das obras públicas em construção, observamos que os valores por metro encontram-se acima de preço de mercado. Esclarecemos ainda que as planilhas orçamentárias também estão acima do valor de mercado da construção civil e a execução das mesmas não estão de acordo com o projeto proposto. Certo de vosso apoio, na oportunidade coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Jorge Luiz Tenos Ribeiro, é o secretário lá da garagem, que hoje batizaram isso lá de Infraestrutura, Secretaria de Infraestrutura, era Secretaria de Transporte. Assinado pelo Jorge Tenos Ribeiro e Helder de Oliveira Caldeira, diretor do Departamento de Obras e Urbanismo. Endereçado ao ilustríssimo senhor José Gomes Branquim, digníssimo secretário municipal do governo de Unai. E depois, para nossa tristeza, quando alguém fala aí que eu não elogiei o prefeito, infelizmente, o que eu pude elogiar foi na obra. Agora, infelizmente, chegou às minhas mãos esse documento aqui, Unai, 16 de maio de 2006. Ele é excelentíssimo presidente, endereçado ao excelentíssimo senhor Juca da Coagril, presidente da Câmara Municipal de Unai. Ao tomar conhecimento de que seria convocado por esta casa para esclarecer os fatos que culminaram na minha exoneração do cargo de diretor do Departamento de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Unai, adianto-me a citada convocação, colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência e demais vereadores para esclarecimentos pertinentes na devida comissão em data que melhor lhe convier. Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, revela os protestos de elevada estima e consideração. A população tem que entender que é um funcionário da prefeitura que eu não conheço, chamado Helder de Oliveira Caldeira, diretor do Departamento de Obras e Urbanismo. Quando mandou esse documento, assinado por ele e pelo o secretário da Infraestrutura, recebeu a demissão como presente. Quero dizer à população de Unai, ao senhor prefeito, que essa administração minha, tão criticada, tão debochada, que houve deslizes de algum funcionário da prefeitura, algum secretário, e foram demitidos imediatamente. Agora, o que a gente vê? O contrário. Quando o funcionário correto, honesto, decente, denuncia, ele é demitido. Aonde que nós vamos chegar, senhor prefeito? Qual é a sua coragem de vir para a frente das câmeras de televisão me acusar por uma coisa tão simples que eu não devo? Prefeito, mais uma vez, eu quero paz. Paz. Okay, a prefeito. população não merece isso aqui que eu estou fazendo aqui hoje. Mas eu quero repetir, o saco de pancada encheu e eu não aceito mais isso. Estarei pronto a qualquer hora que você quiser. Eu vou revidar, eu vou dar o troco. Muito bem, prefeito. Nós agradecemos a todos que participaram. Infelizmente, as perguntas hoje excederam assim todas a história de quantidades anteriores do programa Câmara Aberta. Muito obrigado aí ao Zé Augusto de Carvalho, do Centro, ao Raul Fonseca, do bairro de Videia, a Jussara, do Centro, enfim, o João, do Centro também. Nós temos aqui diversas perguntas, a própria Dona Lene também te
parabeniza e diz que o importante é ter a consciência tranquila, o Gilmar, do bairro Santa Luzia, e também a Lance, aliás, a Vânia, do bairro Santa Luzia. Infelizmente, nós não temos mais tempo, queremos agradecer e pedimos a compreensão de vocês. Vou passar às mãos do prefeito as perguntas que vocês fizeram, na verdade, o faço nesse instante. Ele vai considerar aqueles que tiverem telefone para retorno, certamente ele vai fazer o contato posteriormente. Para você que viu câmera aberta de hoje, gostou, na próxima, aliás, amanhã, logo após a edição do meio-dia, você tem a oportunidade de ver a reprise. Para as considerações finais do ex-prefeito José Braz, nós deixamos as câmeras abertas. Muito obrigado, Junei. E eu quero dizer aqui aos telespectadores que manifestaram aqui, pedir desculpa que o tempo não deu, mas levarei para a minha casa e eu quero, Junei, aquelas que me criticaram também, e essas aqui eu levarei todas. E vou ler de uma a uma, com todo carinho, mesmo aquelas que me criticaram. Quero, nessa oportunidade, agradecer a audiência nesse programa nosso aqui, nessa nossa fala, nessa entrevista. Agradecer a você, entrevistador, de uma experiência, de uma capacidade incontestável. Agradecer a direção da TVB Rio Preto e dizer, gente, que se eu for privado, for poupado de vir aqui para me defender, é mais uma vez que eu virei, mas virei com vergonha, porque não é isso que a população quer. Essa cidade que tornou, eu vou repetir, uma cidade universitária, essa juventude estudiosa, que está preocupada com o futuro, que está enojada já dos acontecimentos nacionais e até internacionais, isto é uma vergonha. Eu gostaria de vir aqui, Junei, nas câmeras de televisão, para trazer uma mensagem de confiança, de apreço, de esperança e dizer ao povo, para finalizar, sou muito grato à população de Unai, porque aqui eu participei com muita vontade, não fiz tudo, é claro, que eu podia fazer, mas fiz o máximo que eu dei conta, com toda a transparência, com toda a decência, e não posso permitir que alguém queira denegrir minha imagem, que eu gastei muitos anos. Mas, eu acho que certa vez o prefeito falou para mim que eu que tinha fruto, a minha árvore que tinha fruto e que tinha que apedrejar a minha árvore. E ele continua com a mesma bobeira de apedrejar a minha árvore. Eu, prefeito, não sou candidato a mais nada, se Deus quiser. Ainda tem uma coisa, se vocês me deixarem não ser candidato, eu não quero ser candidato. Mas não me insulta muito, não. Eu não sou geral de pancada de ninguém. Espero, prefeitão, que você crie juízo. Não seja esse papagaio falante. Está parecendo um papagaio falante. Estão mandando você falar essas coisas que talvez você não tenha conhecimento. Embua de documentos, me processa, me aciona na justiça. Eu não quero que ninguém responda pelos meus atos. Eu tenho idade suficiente, firmeza suficiente para responder pelos meus atos. Mas eu quero exigir respeito também. E, do contrário, nós vamos ter que vir continuar o bate-boca, os ataques, né? Espero que nós colocamos um ponto final nessa história. Cuide, prefeito, da sua vida. Um município com 8 mil e quase 500 quilômetros quadrados de extensão territorial, difícil de administrar, uma cidade que cresce, Jurei, colocando a administração em dificuldade, o prefeito tem que se desdobrar, fica tomando tempo com baixaria, com bobagem, com coisas infundadas, sendo um papagaio falante que os outros ensinam. Manda ele falar, ele veio falar tudo isso aí. Mas, de qualquer maneira, finalizando, que Deus lhe pague a todos que nos ouviram e muito obrigado, meu Deus, por ter me dado essa oportunidade, essa firmeza de caráter para estar aqui na frente da televisão, exposto aqui para a visão de tantos telespectadores. A você, muito obrigado. Ok, prefeito, o programa Câmara Aberta, naturalmente, sente-se honrado com a sua presença. O jornalismo da TV Rio Preto, ele tem por linha dar ampla oportunidade de expor a sua versão a ambos os lados. Vocês que acompanham o jornalismo da TV, certamente é testemunha dessa postura.
Nós te agradecemos mais uma vez pela sua participação, pelo 3676-2599. Você que viu e gostou, o Câmera Aberta é reprisado amanhã, logo após a edição do meio-dia do Jornal da Cidade. Muito obrigado a você que nos assistiu. Tenha uma boa noite de quinta-feira, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Na quinta-feira que vem estamos de volta com a graça de Deus. Sua saúde depende da água que você bebe. A Purifique Hoje, com sua loja em Unai, na Rua São José 298, apresenta os benefícios para que você beba uma água de excelente qualidade. Com um conjunto de inéditas tecnologias, traz mais saúde para a sua vida. Purifique, sinônimo de água potável. Você merece água pura. Purifique, 3676-7777. Supermercado, presente na vida da sua família. De frutas e verduras, açougue, padaria, tem entrega rápida e preço baixo todo dia. Mineirão Supermercado, mais conforto e economia. Mineirão Supermercado, presente na vida da sua família. E comprando no Mineirão, você concorre a um carro e a um salário mínimo em compras.